Olá, a paz do Senhor Jesus. O Salmos de número 37, versículo de número 5 nos diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Que Deus continue lhe abençoando, você e sua família, que o Senhor Deus continue nos trazendo paz nesta manhã de domingo e que esta oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em sua presença seja de grandes bênçãos espirituais, materiais e até físicas. Você que está nos acompanhando de longe ou de perto, você quem sabe que está viajando neste momento, mas estar aí conectado pela internet, assistindo esta programação, ou melhor, participando deste culto, não é? Nós queremos lhe agradecer, que o nosso bom Deus esteja sempre com as suas mãos poderosas sobre você, sobre a sua família. Você que, quem sabe, está no momento de trabalho aí, nesta manhã de domingo, trabalhando, mas pode estar conectado conosco. Também desejamos da mesma sorte que as copiosas bênçãos do Senhor repousem sobre você. Você que está doente, quem sabe em casa ou internado no hospital, nós desejamos que Deus traga cura para você. Que esta manhã de domingo seja uma manhã como as demais, abençoadíssima. Nós queremos louvar a Deus por esta oportunidade, agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, agradecer também ao superintendente, pastor Nadir Jackson Saraiva, e dizer que nosso desejo é que esta manhã seja repleta das copiosas bênçãos do Senhor. Nós vamos neste momento agradecer a Deus pela noite de paz que Ele nos deu, agradecer ao Senhor por esta manhã de domingo, agradecer por sua palavra que estaremos lendo daqui a alguns instantes e também aprendendo um pouco mais e dizer que certamente teremos um dia aí, é o que nós esperamos, debaixo da proteção divina. Então, se você pode estar orando conosco, se você não foi à escola dominical, mas está em casa fazendo algum trabalho, algum afazer doméstico e pode estar com a TV ligada aí, ouvindo, assistindo em algum momento, faça isso. Vamos cultuar a Deus. Vamos começar a nossa escola bíblica dominical. E eu lhe convido a subir ao altar de Deus para orar. Ore comigo. Pai querido, queremos te bendizer e te exaltar por esta oportunidade, te engrandecer, Senhor, por todas as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, já no início desta semana, neste primeiro dia, onde estamos aqui reunidos, Senhor, para juntos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Continua conosco, abençoando-nos, ó Deus. Veja aquele que vai trazer a palavra nesta manhã, que sejamos mais uma vez edificados e também que a Tua palavra ela traga, Senhor, como sempre, resultado em nossas vidas. Abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor, a Rede Brasil de Comunicação, cada um dos Teus filhos que estão envolvidos neste trabalho, abençoa aqueles que estão nos acompanhando que ainda não tiveram encontro contigo, que esta manhã seja uma manhã, Senhor, de conversão e seja uma manhã de encontro. Abençoa, Senhor, todos nós, como eu te pedi, quero te pedir mais uma vez que a tua bênção esteja sobre a tua igreja, sobre a vida do nosso pastor presidente, sua família, sobre a vida do pastor Samuel de Oliveira, que é o vice-presidente de família, bem como toda a diretoria da igreja. Ser conosco é o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus, o teu Filho amado, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Muito bem, chegou o momento agora de estarmos louvando a Deus, como sempre fazemos, e tem sido escalado pelo nosso pastor presidente, o presbítero irmão Jailson. Ele vai estar louvando a Deus e com isso nós vamos continuar nosso culto, o primeiro culto ao Senhor na semana. Então, abra a sua harpa e vamos louvar a Deus. Pai do Senhor, presbítero, por favor. Amém, glória ao nome de Jesus. Cumprimentamos a todos com a preciosa paz do Senhor. Que satisfação, que prazer estarmos aqui na EBD para adorar o Senhor, aprender a sua palavra e louvar o seu nome, né? Então essa escola dominical é nossa. Queremos também agradecer a oportunidade que nos foi conferida e vamos agora abrir as nossas harpas no hino de número 166, Deixe entrar o Rei da Glória, lembrando que todos esses hinos são sugeridos na nossa lição da escola dominical. Vamos louvar ao Senhor. Ouve,
Cristo Jesus te chama, sim, te chama, ó pecador. Ah, Jesus que salva e ama, vem agora sem temor. Deixa entrar o Rei da Glória em ti mesmo, ó pecador. Quem é este Rei da Glória? É Jesus, o teu Senhor. Para o mundo e o pecado tens no coração lugar, mas Jesus ressuscitado tu não podes abrigar. Deixa entrar o Rei da Glória em ti mesmo, ó pecador. Quem é esse Rei da Glória? É Jesus, o teu Senhor. Do prazer à vista linda deste mundo sedutor, sim, um dia que se finda com a morte ao pecador. Deixa entrar o Rei da Glória em ti mesmo, ó pecador. Quem é este Rei da Glória? É Jesus, o teu Senhor. Hoje é dia aceitável para vires te entregar a Jesus, que é muito amável, quer e pode te salvar. Deixa entrar o Rei da Glória em ti mesmo, ó pecador. Quem é este Rei da Glória? É Jesus, o teu Senhor. Aleluia, glória ao nome de Jesus, glória a Deus. Hino de número 208. Estes hinos são um apelo para sensibilizar a tua alma, você que está aí na escola dominical, mas quem sabe está parado na caminhada, não teve mais forças para prosseguir, mas hoje Jesus te chama, hoje é dia aceitável. Venha a Cristo, glória a Deus. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, carregando nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus, receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar a paz divina que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina
onde podes esta paz do céu gozar. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar o bem terreno, crendo em Cristo grande Salvador. Queres vir após o meigo Nazareno, vê-lo um dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Já louvamos a Deus, estivemos adorando ao Senhor, que é digno de toda honra, glórias e louvores. E neste momento nós vamos agora, como sempre, fazermos a leitura da palavra do Senhor. Hoje nós estamos no dia 28 de maio do ano de 2023, a lição de número 9, que tem como título Uma Família Nada Perfeita. É isso mesmo, uma família nada perfeita. O texto áureo da nossa lição está em Gálatas capítulo 6, verso de número 7, que diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. A verdade prática diz que tudo o que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. Nós temos logo em seguida a leitura bíblica em classe da nossa lição, que ela está no segundo livro de Samuel, capítulo 3, verso do 2 ao 5, depois o capítulo 5, versículos do 13 ao 15 e finalmente capítulo 12, verso do 10 ao 13. Uma leitura bem extensa, mas que completa-se o significado daquilo que vamos aprender hoje. Então você que não tem a lição da Escola Dominical, você vai poder estar acompanhando conosco. Essa lição ela tem alguns objetivos e o primeiro objetivo dessa lição é apontar o papel de Davi como ungido e homem de Deus, bem como a extensão de sua família. O segundo objetivo é descrever pessoas chaves que apontam a disfuncionalidade na família de Davi. E terceiro e último, refletir a respeito do problema moral na família. Nós temos estudado ao longo desse trimestre modelos ou exemplos de famílias na Bíblia, né? Exemplos de famílias que acertaram, exemplos de famílias que, ora, também erraram, e temos aprendido bastante, porque o que nós temos sempre dito é que a Bíblia é um livro imparcial e ela nos ensina mesmo com os erros dos seus personagens. Então, queremos convidar você que está acompanhando conosco este culto a abrir a sua Bíblia ou, se você preferir, você pode acompanhar a leitura, pois a imagem da leitura bíblica em classe vai estar aí na tela do seu televisor, do seu computador, do seu smartphone, do tablet, não sei por onde é que você está assistindo ou cultuando conosco, melhor, não é? Nós vamos fazer a leitura bíblica neste momento, a leitura bíblica em classe. Segundo livro de Samuel, capítulo 3, verso do 2 ao 5. Então acompanhe conosco. Diz assim: E a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Aminon e Ainoã, a Jeeslita. E seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. E o terceiro, Absalão,
filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias, filho de Ragite. E o quinto, Cefatias, filho de Abitai. E o sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Agora, segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo de número 13, diz assim: E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhes nasceram em Jerusalém: Samua e Sobate, e Natã e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Nefeg, e Jafia. E o versículo 16 diz assim: Elisama, e Eliada, e Elifelete. Agora, segundo o livro de Samuel, capítulo 12, verso 10, diz assim: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Muito bem, nós vamos estar aprendendo, como eu já falei, com os erros e os acertos. Neste caso específico aqui, mais os erros de Davi em relação à sua família. Como o próprio título diz, uma família nada perfeita. Pois bem, depois de fazermos esta leitura da palavra de Deus, cabe-nos agora agradecer. Agradecer ao Senhor pelas suas santas escrituras e pedindo-lhe sim a bênção sobre nossa vida. Pai, neste momento, Senhor, queremos te louvar, te bendizer pela tua palavra. Obrigado por aquilo que lemos e nós te pedimos, ó Deus, ensina-nos nesta manhã aquilo que precisamos à luz desta história, para que não venhamos, ó Deus, a pecar e errar o alvo, como foi o caso de Davi nestas circunstâncias. Nós te adoramos e te bendizemos por tudo e te agradecemos, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, nós já adoramos ao Senhor no início deste trabalho, deste culto ao Senhor Deus. Nós já fizemos a leitura da sua palavra, mas antes da pregação ou do ensino das Escrituras, nós vamos, claro, contribuir. A obra do Senhor, ela precisa ser mantida e para que ela continue expandindo-se, é preciso investimento. E nós sabemos que a doutrina bíblica dos dízimos e das ofertas, ela é existente nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. O último livro da Bíblia, o livro de Malaquias, o Senhor usou o profeta para dizer: trazei-me todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. E fazei prova de mim, se eu não vos abrir as portas dos céus e derramar sobre vós bênçãos tal sem medida. Então, é uma doutrina bíblica. O apóstolo São Paulo, sendo usado pelo Espírito de Deus, ele disse que Deus ama aquele que dá com alegria. E essa passagem faz referência ao dar no sentido da contribuição voluntária, pois a Bíblia nos diz, no livro de Êxodo, capítulo 34, que Deus ama aquele que dá voluntariamente. Então você que é empresário, você que é doméstico, doméstica, você que é autônomo, você que está em casa, mas que tem algum desejo de contribuir mesmo sem estar trabalhando, mas aquela moedinha da viúva, você quer fazer?
fique à vontade. A Bíblia não nos ensina em momento algum de que Deus está preocupado com quantia, mas Ele está preocupado, sim, se eu posso usar a expressão assim, com o coração. Se você vai fazer, faça de coração. Você pode contribuir por vários meios que é disponibilizado pela nossa igreja, que é a Assembleia de Deus em Pernambuco. Você pode acessar o site da igreja, não é? Aí está na sua tela o www.iadpeplay.org.br. Acessando esse site, você vai lá no finalzinho da barra da página, quero contribuir. Quando você clicar nesta parte, você vai escolher aí quais desses itens você quer selecionar para contribuir. Seja a obra missionária, seja a obra da comunicação, seja um voto que você tenha feito a Deus, seja alguma coisa que nem está relacionada aí, mas você pode colocar em outros. Você vai clicar e depois vai abrir esta próxima tela, onde você tem aí várias opções. Você pode fazer pelo PayPal ou pelo PagSeguro, principalmente para quem está fora do Brasil, ou pelos cartões, pelos bancos, quero dizer, que aí estão relacionados. Caixa Econômica, Bradesco e Banco do Brasil. Você pode fazer a contribuição por qualquer a transferência por qualquer um desses bancos. E também, claro, pelo Pix, é a forma mais rápida, também segura e prática. Você vai fazer o Pix e a chave do Pix da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco é o CNPJ. E aí está o número 10 632 404 1000, ao contrário, 0001 51. Só lembrando que você não precisa colocar traço nem ponto. É só colocar os números, não é? 10 632 404 0001 e finalmente 51. Você vai colocar aquilo que propõe em seu coração. Está aqui do lado, né? A referência que você pode relembrar, tirar uma foto, um print e deixar no seu celular para poder fazer a sua contribuição. Muito bem. Então nós vamos neste momento orar, pedindo a bênção de Deus sobre você, mesmo aquele que não vai fazer, não vai poder contribuir, não tem problema. Nós vamos orar por você também, pedindo que Deus lhe abençoe da mesma forma. Então ore comigo. Pai querido, aqui nós queremos mais uma vez entrar no trono da graça, pedir a tua bênção sobre a vida daqueles que irão contribuir, Senhor. Tanto aqueles que irão contribuir com mais ou com menos, ou até mesmo sobre aqueles que têm o desejo, mas não têm a condição no momento financeira. Não tem problema. Nós te pedimos por esse também, por esse empresário, Senhor, por este autônomo, por este, Senhor, que está nesse momento trabalhando, vendendo os seus produtos de forma informal, mas de forma justa e piedosa. Nós te pedimos, abençoa-lhes, abre-lhes as portas de emprego. Veja aqueles que estão desempregados, que desejam, Senhor, até fazer isso, mas não podem no momento. Nós pedimos a tua bênção, a tua graça, o teu amor sobre a vida deles. Abençoa o nosso país, abençoa a nossa nação. Continua, Deus, com as tuas mãos estendidas. Não deixe, Pai, com que a nação brasileira entre em um colapso, Senhor, financeiro, comercial. Não, mas abençoa para que possamos ter dias de paz. Veja aqueles necessitados, aqueles que estão desempregados. Tenha misericórdia, Senhor, que as empresas reabram, que as empresas, Senhor, convoquem-os para trabalhar e que eles tenham um sustento diário, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bem, vamos agora convidar o nobre presbítero, mais uma vez, o presbítero Jailson, ele vai estar louvando a Deus. E nesse momento de louvor e adoração, você vai lá, pega o seu aplicativo do seu smartphone e vai lá e faz ou a transferência ou o Pix. Amém? Que Deus lhe abençoe. Presbítero, por favor, mais uma vez. Amém, glória a Deus. Hino de número 320, corrigindo. Seguir a Cristo, glória a Deus. Queres tu seguir a Cristo e andar na sua luz, pelo mundo sempre visto, levar a sua cruz. Queres hoje dar o passo para seres um cristão? Vem, quebranta o triste laço do pecado e sedução. A cidade na montanha
pode esconder, e também a fé tamanha que a vida deu poder. Amas tu a Jesus Cristo, que por ti sua vida deu. Vem então, declara isto, jubiloso serás no céu. Oh, vê bem o teu intento, custa a tua vida sim. Não resistas com alento, vem a Cristo a luz sem fim. Vem, confessa teus pecados junto à cruz do Salvador. Pede graça de segui-lo com coragem e amor. Considera o grande gozo que no céu espera sim. Aqui lutas lá repouso, galardão terás enfim. Amém. Amém e amém. Que louvor maravilhoso para a glória de Deus. Bem, chegamos o momento de nos inclinarmos para ouvirmos a voz de Deus. Exatamente. Nós vamos agora parar um pouquinho e nos debruçarmos sobre as Escrituras Sagradas e vamos aprender certamente muitas lições na manhã deste domingo. E tem sido escalado pelo nosso pastor presidente, o nobre evangelista Jonathan Lucena, companheiro ali do departamento da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais, aqui no estado de Pernambuco. E eu quero convidar o servo de Deus para estar aqui conosco. Vamos estar orando pelo Senhor, que Deus lhe use mais uma vez poderosamente. Amém. Na paz. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria, que prazer poder estarmos juntos nesta manhã de Escola Bíblica Dominical, participando deste culto no lar, que é uma bênção de Deus para todos nós. Louvarmos ao Senhor pelo privilégio de servi-lo nesta igreja, cooperando com o nosso pastor presidente na Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais, na pessoa do pastor Nath Jackson Saraiva, a quem agradecemos, que se faz ser representado nesta manhã pelo secretário da Superintendência, o evangelista Alessandro Barreto. Agradecer a Deus por sua vida, por estarmos juntos em mais um domingo, para aprendermos também um pouco mais da palavra do Senhor. E como já foi muito bem apresentado, estamos nesta oportunidade a estudarmos juntos a lição de número 9, que tem o seguinte tema, apenas relembrando: uma família nada perfeita. É o tema desta lição de número 9, uma família nada perfeita. Todos nós temos tido a oportunidade, durante este trimestre, de estarmos aprendendo lições preciosas no que diz respeito a realidades familiares. Todos nós temos percebido, claro, que, diferente do que geralmente vem a ser tratado em lições, como já estudamos sobre família, esta, em especial, está tratando de situações pontuais que ocorrem costumeiramente em toda a família cristã. E a lição de número 9 não foge a esta regra, baseado numa família, claro, de um homem célebre nas Escrituras, chamado Davi, mas que em alguns pontos deixou a desejar, fazendo com que a sua família, claro, se torne uma referência como sendo uma família que enfrentou dificuldades e alguns problemas que poderiam e deveriam ter sido evitados, mas por questões de fragilidades, tanto na condução de quem deveria estar colocando em ordem a sua casa, como foi Davi, como também dos entes que pertenciam a esta família. O propósito desta lição, portanto, é apresentar a família de Davi como sendo uma das que a Bíblia mostra de forma muito clara que enfrentou problemas, e estes os mais variados possíveis.
Se você está com a sua lição em mãos ou em razão do ambiente onde você está, talvez no trabalho ou em outro ambiente que não lhe concedeu a oportunidade de você estar com a sua lição em mãos, mas eu quero lhe convidar. A produção vai estar aí colocando para facilitar a sua interação juntamente conosco e lermos juntos o que na introdução da lição nós já encontramos como uma espécie de resumo de tudo aquilo que o comentarista nesta lição tem a tratar para nós. Eu quero lhe convidar para a leitura da introdução da lição de hoje, que nos diz o seguinte: a despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo como pai. Nesta lição estudaremos as consequências de uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. A história dramática dos pecados na família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Veremos que essa família não era funcional e, por causa das omissões do rei, presenciou episódios de incesto, rebelião e morte. Perceba que já pela introdução o comentarista está trazendo um resumo do que ele tem em vista quanto ao roteiro que foi direcionado por meio da lição de hoje. Os tópicos apontam para essa realidade. Apresentar, claro, Davi, sem sombra de dúvida, como sendo um excelente rei. E faltaria tempo, claro, de mencionarmos aqui o que a Bíblia diz a seu respeito quanto à sua liderança, quanto à sua vida espiritual, quanto à sua vida devocional. Nós encontramos, a respeito deste personagem, vários capítulos sendo dedicados a ele, tornando, portanto, um personagem muito célebre. Há quem informe que aproximadamente 60 capítulos da Bíblia Sagrada são destinados a registrar episódios ou situações referentes ao personagem Davi. Cerca de 60 referências no Novo Testamento é feito a este monarca. E, a propósito, uma das expressões messiânicas que são atribuídas ao Cristo, o Messias, o nosso Senhor Jesus, é exatamente filho de Davi, o que costumeiramente nós encontramos no Novo Testamento. Ele pertence à genealogia messiânica, conforme está em Mateus, capítulo 1, versículo 1. E isso aponta, claro, para a importância que este personagem tem na história de Israel e também para a Igreja do Senhor. É um homem célebre. A propósito, é atribuído a este personagem uma expressão muito conhecida que também aparece mais de uma vez na Bíblia. Em 1 Samuel, capítulo 13, versículo de número 14, e também em Atos, capítulo 13, versículo de número 22, nós encontramos a Bíblia textualmente falando, registrando as palavras de Deus em relação a Davi, dizendo que Davi era o homem segundo o seu coração. A sua importância é destacada em toda a Bíblia, isso sem sombra de dúvidas, quanto à sua liderança, repetindo, quanto à sua vida piedosa, à sua vida religiosa. Observamos que o livro dos Salmos, boa parte dos Salmos foram escritos pelo próprio Davi. Isso aponta para a sua vida espiritual. Observamos que, apesar de ser alguém muito jovem, a própria palavra de Deus nos menciona, sendo este chamado por Deus para exercer um papel importante como o segundo monarca ou o monarca substituto de Saul. O tópico 1 da nossa lição vai tratar exatamente sobre esse aspecto, mostrando a importância que este personagem tem, já que no tópico 1, eu queria que você acompanhasse também conosco, o rei Davi e sua grande família, traz inicialmente esta referência, apontando Davi como o ungido por Deus. E diz assim em nossa lição: o livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo o seu coração para assumir o lugar do primeiro rei de Israel. E é uma passagem bastante conhecida, e está aí a referência, 1 Samuel 16:1. Assim, Deus levou Samuel à casa de Jessé, o belemita, pois ali havia separado o novo rei ungido de Deus, Davi. Nesse momento, a Bíblia diz que desde aquele dia,
ou daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Perceba que este homem, ele surge no cenário de Israel como sendo um divisor de águas. Em relação à decadência da liderança de Saul à frente daquela nação, desobedecendo ordens expressas do próprio Deus, recebeu uma sentença de que ele seria substituído, uma vez que havia negligenciado quanto à sua postura como monarca. Em seu lugar, Davi foi escolhido. E eu acho muito interessante a referência do Salmo 89, verso de número 20, quando Deus diz, de forma poética, através dos Salmos, achei a Davi, com o meu santo óleo ungi. E perceba que Davi foi escolhido. E a escolha de Deus foi algo surpreendente. É algo que foge totalmente ao precedente humano e trazendo até mesmo questionamentos ou indagações, ou por que não dizer, mal entendimento do próprio Samuel, que parece-me que relutou a princípio, a ponto de Deus dizer a ele, quando Davi chegou à casa de Jessé, quando foi chamado, uma vez que todos os filhos haviam passado, é bem conhecida essa história, está lá em 1 Samuel capítulo 16, e quando Davi adentra a porta daquela casa, foi preciso Deus dizer para ele, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Dando a entender, claro, que Samuel, é como se Samuel ficou sem compreender como é que uma criança, aproximadamente entre 15 a 17 anos, seria o futuro rei de Israel. Mas foi a escolha divina. Deus escolhe quem ele quer. Isso é significativo porque Davi é escolhido dentro de um critério estabelecido pelo próprio Deus. E ele disse isso a Samuel. Eu não olho para a aparência. O meu critério não é superficial, mas eu olho para o coração. E Deus achou em Davi características de alguém que poderia, claro, ser muito usado nas mãos do Senhor. E a seu respeito, Deus deu informações preciosas, detalhes a respeito daquilo que marcava a vida daquele personagem. No entanto, nós encontramos que a trajetória de Davi não foi a mil maravilhas. E isso também serve de advertência para nós. A Bíblia, como sendo um registro imparcial, por ser a palavra de Deus, não esconde as fragilidades daqueles que foram escolhidos pelo Senhor. Deus não esconde em sua palavra as fragilidades dos seus servos, já que todos quantos foram escolhidos por Deus têm os pés de barro, são factíveis a erros. E Davi, a Bíblia mostra de forma muito clara que ele errou em muitos pontos, principalmente em relação à sua casa. Observe que quando Paulo escreve a sua epístola aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4, texto este muito repetido durante esse trimestre, Paulo diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Isso significa dizer que o registro feito pela palavra de Deus, até quando registra falhas, tanto de homens como de mulheres, isso é Deus também trazendo de forma pedagógica uma realidade que deve ser evitada na vida dos seus servos. E o melhor, claro, é aprendermos sem ter a necessidade de errarmos igualmente. E é por isso que a Bíblia registra as fragilidades de Davi no que diz respeito à condução de sua casa. Era um homem escolhido por Deus, sem sombra de dúvida. Era um homem segundo o coração de Deus, Deus fala mais de uma vez a esse respeito. É um homem piedoso e quebrantado, isso não tenha dúvidas. A Bíblia fala de forma muito clara e abrangente que Davi possuía essas características. Mas também a Bíblia registra suas fragilidades. E a lição de hoje está tratando pontualmente a este respeito. Davi tem muitas coisas boas a nos ensinar, claro, mas a lição aborda, restringe essas fragilidades e as suas consequências, o que deve ser evitado por cada um de nós. De modo que a lição segue mostrando que, além de Davi ser escolhido por Deus, isso é fato, também é claro em nos dizer que Davi foi um homem de Deus. Isso também já mencionamos, de certa forma, durante a nossa fala inicial. Mas observe que a Bíblia, ela cita
momentos específicos que marcaram a trajetória deste monarca, deste personagem. E eu queria com você caminhar pouco a pouco, seguindo o roteiro da lição e acrescentando algumas informações que podemos considerar aqui importantes, já que uma das palavras que são destacadas durante o comentário desta lição é a palavra negligência. Inclusive é a palavra-chave destacada na própria lição que você tem em mãos. E nós encontramos Davi revelando pontos de fragilidades, de negligência quanto à condução da sua família. Antes de qualquer coisa, a lição traz a informação, faz um levantamento de a família que Davi ela possuía, ou que ele possuía, melhor dizendo, a família de Davi. Isso está no tópico de número 2. O comentarista faz questão de ressaltar alguns desses que terão uma atenção diferenciada no registro bíblico, exatamente porque estão atrelados a falhas que ocorreram no meio daquela família. E eu queria também compartilhar com você o que diz a lição no tópico de número 2. Está aí para que você possa acompanhar conosco. Filhos e parentes na casa de Davi. Vejamos como era ou quem pertencia à família de Davi. Perceba que o ponto 1 do tópico 2 traz à tona a filha de Davi chamada Tamar. Era filha de Maaca. Esta era filha do rei Talmai, de Jesu, e mãe de Abissalão. E este, portanto, irmão de Tamar. Uma mulher bonita e virgem, sua beleza atraiu a Aminon, seu meio-irmão, o filho primogênito de Davi, com Ainoã. 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Observe ainda no ponto 2, que além de Tamar, a lição destaca a respeito de Abissalão. Era irmão de Tamar, filho de Maaca, e terceiro filho do rei Davi. Nos capítulos 13 a 19 de 2 Samuel, sua história está registrada em detalhes. Seu nome tem a ver com paz, mas, ironicamente, sua história nada tem a ver com ela. Abissalão assassinou Aminon, seu meio-irmão, conspirou e rebelou-se contra o seu pai, o rei Davi. O terceiro ponto do tópico 2 ainda traz à tona um outro filho, e depois estaremos aqui lembrando o que a Bíblia diz ao respeito deles. Ou seja, um outro parente da família de Davi. Agora, diz, quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era o escolhido de Deus para reinar, casou-se com Ainoã e gerou Aminon. Feito homem entre outros irmãos nascidos, Aminon demonstrou ser desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. Foi por causa desse comportamento que ele se apaixonou doentiamente por sua irmã Tamar. Aminon ficou doente de angústia e desejou incontinente por ela, ou seja, ficou doente de angústia e de desejo incontinente, por ela, e por isso não comia nem bebia, totalmente dominado por essa paixão e ao mesmo tempo desconhecida por Tamar. E por fim a lição trata de um parente, não é? Até então falamos aqui sobre os filhos, Tamar, Abissalão e Aminon, e agora surge aí um parente que tem também a ver com os filhos e problemas que surgiram na casa de Davi, que era Jonadab, era primo de Aminon e filho de Simeia, irmão de Davi. Segundo o que a Bíblia registra, era homem sagaz e de maus pensamentos em seu coração. O mal sempre atrai o mal, e por isso esse homem induz Aminon a satisfazer sua paixão com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar. A vítima dessa situação, Jonadab é o tipo do amigo que não se deve ter por perto quando se vive algum problema pessoal ou familiar. Ele é um exemplo concreto de mau conselheiro. Perceba que nesse ponto da lição, a lição traz, claro, um resumo dos principais filhos de Davi. E isso por uma razão específica. Quando você analisa o capítulo 3 do segundo livro de Samuel e também o capítulo 5, que a propósito é um dos textos básicos desta lição, vai mostrar os filhos que nasceram em Hebrom e os filhos que nasceram
em Jerusalém, aproximadamente 20 filhos Davi teve. Era uma família consideravelmente grande. E nem todos os filhos, claro, eles são proeminentes na história da Bíblia Sagrada. Mas estes que foram aqui mencionados são alguns dos tais que receberam um destaque bíblico exatamente em função das fragilidades, das falhas que ocorreram dentro daquela família. Como uma casa cujos filhos eram muitos, naturalmente, há problemas. E Davi, lamentavelmente, ele falha quanto à condução daquela família. E isso abre brechas, isso abre precedentes para que problemas passem a surgir debaixo dos seus olhos ou debaixo do seu nariz. E quando lemos a palavra de Deus, nós vamos perceber, por exemplo, que ocorre a começar do adultério cometido por Davi, e a Bíblia mostra isso de forma muito clara no texto de 2 Samuel, quando o próprio Davi comete esse pecado que traz consequências ferrenhas, tanto para ele como para outrem. E a partir desse erro de adultério, que é a união conjugal com a mulher que não era sua esposa, que no caso era Batseba, diz o texto que a partir de então desencadeou-se uma série de problemas dentro daquela casa. E isso aqui é significativo, é importante destacar. Perceba que a falha que Davi cometeu quanto ao adultério, Deus perdoou. Quando Natã, isso está no capítulo de número 12 do segundo livro de Samuel, foi orientado por Deus e confrontou a Davi, e este é confrontado por Deus através do profeta, e reconhece suas fragilidades, e nós conhecemos o seu reconhecimento no Salmo de número 51, quando ele abre o coração, pedindo a graça, a misericórdia, dizendo ao Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito, não é? Dá-me um coração diferente, eu quero ser diferente do que já fui, me dá uma segunda chance, não me lances fora da tua presença. É uma das expressões que aparece no Salmo 51, mostrando de que de fato ele se quebrantou. E ele próprio diz, não é? Que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus perdoou, sem sombra de dúvida. O texto diz claramente que a iniquidade dele foi traspassada, que o Senhor havia perdoado, mas as consequências, elas perdurariam, e isso traria uma série de situações difíceis para a vida de Davi. E isso aqui serve de alerta. Há erros que o homem comete que, apesar de ser perdoado, as consequências são mínimas, são administráveis, podemos assim dizer. Mas há pecados que, apesar de Deus perdoar, as suas consequências transcendem a capacidade humana em administrar. Por isso a Bíblia adverte de forma clara, para que evitemos determinados pecados, para que não sejamos conduzidos pela carnalidade, pela natureza pecaminosa, porque Deus conhece a estrutura do ser humano e sabe os males que determinados erros podem conduzir ou trazer para a família. É por isso que os sinais de Deus, eles são verificáveis na história humana. Ninguém peca do dia para a noite. É alguém que vai abrindo brecha. E na medida que se abre brecha, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. O apóstolo Tiago, no capítulo 1 da sua epístola, ele vai dizer que o pecado ele é processual. A pessoa é engodada, é atraída pela sua própria concupiscência. Ela alimenta, ela nutre, o pecado é concebido e quando a pessoa consuma, gera morte. Observe que é um processo. E isso traz consequências gravíssimas. Talvez você conheça muito bem alguém, por exemplo, que esteja até hoje amargando as consequências negativas por uma falha cometida lá atrás. Claro, espiritualmente Deus perdoou, mas as consequências ainda se colhem ainda hoje. Por isso, o cuidado que nós devemos ter para andarmos em santidade, para buscarmos a presença do Senhor, evitando cometer os mesmos erros que esses personagens cometeram. O adultério de Davi trouxe consigo consequências terríveis. Observe que, na medida em que ele transgride,
isso traz fragilidade à sua liderança. Isso traz fragilidade na condução da sua família. E quando percebemos o texto sagrado, por exemplo, quando há a poligamia, isso se traz também uma quebra de um princípio. Davi incorre no erro de outros personagens do Antigo Testamento que quebraram o princípio monogâmico, um homem para uma mulher. E o texto diz que ele passa a ter várias mulheres, quebrando o princípio que o próprio Deus havia estabelecido em sua palavra. E na ocasião em que Davi assume o reino, ele conhece muito bem as Escrituras. Aquilo que Deus havia dito por meio de Moisés havia sido regulamentado através da lei mosaica, principalmente quanto à conduta do rei. Mas ele quebra esse princípio e isso traz também consequências gravíssimas. Ocorrem erros dentro da sua própria casa. A lição falou de Tamar e um outro irmão chamado Aminon. E a partir do incesto que ocorre ali, você percebe que Davi ele tem uma certa dificuldade. Ele revela fragilidades quanto à condução da sua família. Ele fracassou na forma de inculcar na cabeça dos seus filhos a cultura do céu, a cultura divina, aquilo que eles, como filhos, deveriam observar. O Levítico, capítulo 20, versículo 23, havia uma advertência de Deus, dizendo a palavra: e não andeis nos estatutos da gente, que eu lanço de diante da vossa face, porque fizeram todas estas coisas. Portanto, fui enfadado deles. Num período dos reis, devido ao afrouxamento da observação dos princípios, a nação de Israel foi influenciada pela cultura pagã, pela cultura imoral que estava à sua volta. Muitos costumes vividos por Davi, como de possuir várias mulheres, como nós citamos, era reflexo dessa cultura pagã que estava influenciando não só em seus dias, mas também a sua vida. Lamentavelmente, foram alguns desses princípios que foram desconsiderados que Davi deixou de herança para os seus descendentes. E isso começou a ser absorvido pelos filhos, perceba. Porque Aminon deseja a sua meia-irmã Tamar, quebrando princípios, usando de engano, usando de malícia, usando de violação, cometendo um crime hediondo. E isso porque faltou essa aculturação. Davi negligenciou quanto à sua postura como pai de ensinar, de doutrinar. Davi tinha dificuldades de resolver problemas interpessoais. Olhe, que Davi era um guerreiro, um homem de muita habilidade, desde a sua juventude, quando ele adentra a família real de Saul, percebe-se que ele entra e sai como um guerreiro e ganhou muitas vitórias, mas no que diz respeito a relacionamentos interpessoais, para mediar conflitos familiares, Davi tinha uma séria fragilidade, porque mesmo o pecado cometido pelo seu filho Aminon, a sua filha Tamar sendo violentada, Davi não toma uma atitude sequer para corrigir aquele problema. E isso é preocupante. É quando um pai, é quando uma autoridade familiar, seja o pai, no aspecto físico, se é o pai biológico ou responsável pela condução da família, ou na ausência deste, claro, a mãe, ou qualquer um representante legal de Deus no meio da família, quando negligencia o seu papel de instruir, de corrigir, isso traz consequências gravíssimas. Davi tinha dificuldades de impor limites. Observe que foi preciso um outro erro surgir. Veja que quando Absalão percebe que Aminon vai ficar impune, ele espera uma atitude de seu pai e não se é vista. A Bíblia mostra isso de forma clara. Davi não corrigiu o mau comportamento do seu filho. Ele não colocou a lei em prática. E se você observa, ele até se enfurece. Eu queria ler com você um texto de 2 Samuel, capítulo de número 13. Veja o que diz a palavra de Deus. Capítulo de número 13,
versículo 21 e o versículo de número 22. 2 Samuel, capítulo de número 13, versículo 21 e 22 diz assim: E ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se acendeu a ira. Veja que ele até se ira contra o erro, mas não toma uma postura de corrigi-lo. Versículo 22. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem, porque Absalão odiava Aminon, por ter forçado a Tamar, sua irmã. Veja que o texto é claro em dizer, Davi foi informado. Ele se irou contra o pecado cometido por seu filho Aminon, se irou. Mas qual a atitude dele? O texto não mostra. Ele teve uma reação emocional, mas não executou o juízo, a orientação, a correção, para que servisse de exemplo para a sua casa. Isso é um perigo, isso é negligência. É quando alguém fracassa a não impor os limites estabelecidos pela palavra de Deus. Ele ficou irado. Isso é perfeitamente compreensível. Todavia, que medida ele tomou depois disso? Nada. A ira passou e nada ele fez. É como se nada tivesse acontecido. E observe que Absalão percebe tudo isso. E ele não consegue olhar mais para o irmão sem rememorar, sem lembrar o mal que ele cometeu e, sobretudo, a aparente injustiça que sua irmã está a receber, ou seja, da parte de seu pai, porque o pai não cumpriu o que deveria ser feito. E observe, versículo de número 23 do texto que acabei de ler, 2 Samuel, capítulo 13, versículo 23. E aconteceu que passados 2 anos inteiros, é tempo ou não? 2 anos inteiros. 2 anos depois, Davi não tinha feito absolutamente nada. Ele tinha dificuldade de administrar. Isso fala de ausência. Isso é preocupante. Observe que quando o pai é ausente, alguém vai ter que entrar em cena. E isso é claro na vida de Davi, porque, observe, que Davi não teve a sensibilidade de perceber, por exemplo, que o filho Aminon já não estava bem como estava antes. Porque quando ele começa a se interessar por Tamar, ele fica sem comer, com o rosto abatido, e o pai não percebe. O pai tem dificuldade de acompanhar o filho. Quem sabe Davi era um típico pai que investe em presentes, mas não tem presença. Me permita dizer com muito respeito, quantos pais nos nossos dias estão cometendo essa mesma falha. Cercam os filhos de presentes. Os filhos têm tudo do ponto de vista material. Roupa boa, de marca, os colégios melhores possíveis, os smartphones, tudo que é de material, tem uma boa condução, uma boa alimentação. Tudo isso é importante, mas a presença do pai é insubstituível. Para perceber essas fragilidades, Davi não percebeu. Sabe quem percebeu? Jonadab, a quem a Bíblia diz que era sagaz. E perceba que essa expressão sagaz, ela é utilizada corretamente pelo escritor para mostrar a malignidade deste homem. E você lembra, há um personagem do Antigo Testamento que também é chamado de sagaz? O próprio diabo, quando se materializa, utilizando-se a serpente lá em Gênesis 3, dizendo que a serpente era das alimárias da terra mais sagaz. Veja que esta mesma palavra é agora utilizada a Jonadab, que era de fato uma serpente também dentro da casa. E qual é o conselho que Jonadab dá? Incentiva Aminon a falhar, a pecar. Isso significa que na ausência do pai, alguém vai assumir o papel. E aí onde é que está o problema? Porque quem é que vai assumir esse papel? Talvez alguém mal intencionado que mora no bairro e hoje, me permita, não precisa nem mais o filho sair de dentro de casa para receber essa influência negativa. Hoje a internet está cheia de Jonadab, ensinando, orientando, porque o pai está ausente, o filho está sendo ensinado, orientado por Jonadab a quebrar princípios. E isso nós devemos ter como um alerta para nós que somos pais. Você que recebe de Deus a responsabilidade na educação, na criação, na proteção.
O seu filho, independente da idade, precisa da sua conduta, da sua postura. Você precisa, como Abraão, estar na porta da sua casa, olhando o que entra e o que sai, acompanhando as amizades, vendo os acessos. Aí alguém diz assim, não, mas tenho que dar liberdade para o filho. Liberdade é uma coisa, mas negligenciar o bem-estar físico e espiritual daqueles que Deus nos deu como um presente, que são os filhos, é uma coisa totalmente diferente. Liberdade não para pecar. Não é esta liberdade que seu filho, que os nossos filhos precisam. E isso serve para nós, como responsáveis por eles na educação. É interessante dizer de que a disciplina, ela é necessária para o bom comportamento dos filhos, para a sua proteção. Isso mesmo, disciplina. Talvez seja chocante para alguém e alguém achar que essa palavra disciplina necessariamente só tem a ver com correção física. Não é isto. Vamos ver na Bíblia. Veja o que está escrito em Hebreus. Veja o que está escrito na palavra de Deus. Hebreus capítulo 12. A disciplina, ela é necessária para a correção, para o ensino, para o crescimento. E o próprio escritor faz alusão a isto. Veja aí na sua Bíblia, por favor, Hebreus capítulo 12, versículo de número 5, versículo 6, versículo 9 e também versículo 10. Diz assim: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido. Está falando em relação a Deus. Agora veja o que diz o versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama. Eu vou repetir essa expressão. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Versículo de número 9. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Versículo 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Veja que o escritor, ele parte da realidade humana, física, familiar, dizendo, olha, da mesma forma como vossos pais, por amar, corrigem de acordo com os seus ideais, de acordo com os seus princípios que guiam a vossa vida, da mesma forma Deus o faz. Veja aqui, a correção aplicada pelo pai, a exortação, a disciplina que o pai estabelece, claro, com o equilíbrio, à luz das Escrituras, sem, claro, ferir os princípios morais e divinos quanto à educação paterna. Isso reflete aos princípios de Deus que corrigem também os seus filhos espirituais. Porque o homem só respeita o que teme. Eu vou repetir, o homem só respeita o que teme. E a disciplina estabelece limites. Davi, lamentavelmente, ele não tinha essa sensibilidade, falhou. Quando Paulo escreve aos Efésios, abra aí a sua Bíblia, por favor, acompanhe conosco nesta reflexão. Aos Efésios, capítulo de número 6, quando Paulo estabelece o perfil, o padrão, os papéis, tanto dos filhos em relação aos pais, como aos pais em relação aos filhos. Veja o que está escrito na palavra de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo de número 4, diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Eu vou repetir este versículo porque ele é cheio de preciosas lições para nós. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Observe que o escritor faz menção de que nós precisamos ter cuidado quanto ao papel dos pais. Vós, pais, e aqui está incluso marido e mulher, pai e mãe, responsáveis pela criação e educação. Ele diz, não provoqueis a ira a vossos filhos. E isso aqui, claro, nós entendemos como sendo algo que deve ser evitado pelos pais. Não provocar ira aos filhos,
Isso é uma exortação negativa que os pais recebem, que não devem fazer em relação aos seus filhos. A expressão aqui, provocar, traz a ideia de incitar a ira, exasperar, zangar. É irritar, estimular ao erro, a ira. Sugere um desejo de irritar os filhos, ou pela implicância, ou ainda mais sério, por zombar dos esforços e ferir o respeito próprio de seus filhos. É um erro. A ideia aqui traz o princípio de não desanimá-los, não fazê-los perder o ânimo, não desencorajá-lo. Traz a ideia de desempenhar suas tarefas de modo mecânico, frio, sem atenção, sem prazer, não levá-los a este esfriamento, o que Paulo também reafirma em Colossenses 3:21. Mas observe que nós encontramos a Bíblia ensinando. Paulo diz: não provoque a ira a vossos filhos, mas criai-os. E essa expressão aqui é digna de observação também. Porque a palavra usada por Paulo aqui em criar quer dizer nutrir, alimentar. É a mesma palavra que aparece em Efésios 5:29. E você pode anotar para ler depois. Dando a ideia de sejam acalentados com afeição. Tratar deles com brandura. Os filhos precisam de segurança, limites, amor, encorajamento. Os filhos não precisam só de roupa, de remédio, teto ou mesmo educação secular, mas também de afeto, amor e encorajamento e tempo de qualidade. Tudo isso está incluso nessa expressão criar. A palavra ainda utilizada por admoestação, na versão atualizada, traduzida por disciplina, traz a ideia de treinamento por meio de uma rotina. Traz a ideia de um treinamento que produz uma reação do filho, de modo que quanto mais o pai o chama, ele vem. E a Bíblia diz que nós devemos educar os nossos filhos. Isso fala de princípios morais, de valores, através da instrução, Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho que deve andar. Reproduzindo o que está em Deuteronômio capítulo 6, ao levantar, ao andar pelo caminho, ao deitar, de dia, de noite. Isso fala de uma constante pedagogia cristã. É o pai ensinando, incutindo, colocando na mente da criança a forma em que ele deve se conduzir. Através do exemplo, através da correção, a criança também aprende isto. Quando se a disciplina ela é estabelecida. Numa sociedade tão liberal e permissiva que nós estamos a viver, a palavra disciplina parece não soar tão bem, não é? Nós estamos vivendo uma geração que não permitem-se mais ser disciplinados, onde as pessoas são levadas a se levantarem contra as autoridades, sejam elas religiosas, civis, políticas, sem o respeito devido às instituições estabelecidas por Deus. E isso é perigoso. E quando o pai negligencia quanto à aplicação da disciplina dentro do lar, isso vai trazer consequências gravíssimas. Os filhos não conhecem os limites, não sabem até onde podem ir, não conhecem as regras, as normas, a ideia de que sem disciplina é uma expressão de amor. Quando o escritor aos Hebreus diz que da mesma forma como Deus corrige seus filhos espirituais, ele corrige porque ama, porque quando não se há amor, não se há correção. Veja o quanto isso é sério. A Bíblia vai dizer que Davi, ele tem essa dificuldade, ele omite-se em relação à sua postura como pai. Observe que ele tem dificuldade. Abra aí a sua Bíblia, por favor, primeiro livro dos Reis, capítulo 1. Veja um outro exemplo que, lamentavelmente, se é visto em Davi como alguém que negligenciou. Observe, por favor, 1 Reis, capítulo 1, versículo de número 6, em relação ao seu filho Adonias, que também é produto de uma educação fragilizada, em que os valores hierárquicos não eram respeitados, porque os seus filhos constantemente se levantavam. O próprio Absalão se levantou contra a autoridade do seu pai, não só a autoridade paterna, como a autoridade política. Ele quis usurpar o trono de Davi, e Davi teve que sair corrido de Jerusalém, porque o filho
queria, a fina força, tomar o reino. E isso a ponto de querer tirar a própria vida do pai. E para que o pai não desse de frente com o filho, preferiu fugir para que não houvesse uma situação desastrosa. Em 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, nós encontramos a respeito de um outro filho de Davi a seguinte expressão. Versículos 5 e 6 para entendermos melhor. 1 Reis, capítulo 1, versículos 5 e 6. Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo, eu reinarei. E preparou carros, cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Ele não quis aceitar o fato de Salomão ter sido escolhido por Deus para ser o substituto de seu pai. E ele se achou no direito de usurpar o trono. O que é isso? São filhos que não aprenderam valores hierárquicos, a respeitar as autoridades. Ele se levantou, ele se exaltou, ele disse, eu vou me levantar, eu vou reinar, eu não aceito que Salomão reine, eu não aceito de que ele seja a escolha divina. Veja que isso é reflexo de uma fragilidade, de um fracasso em não ensinar valores hierárquicos. Agora veja o porquê dessa autonomia de Adonias. Veja o porquê, versículo de número 6. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. Observe que aqui está a razão pela qual Adonias se levanta, não se submete à autoridade, não aceita a vontade de Deus, não respeita a vontade do seu pai e levanta-se contra aquilo que Deus havia claramente dito através de Davi. Salomão vai reinar em seu lugar. E por que ele faz isto? Porque Davi nunca o contrariou, nunca o chamou no canto para demonstrá-lo, para corrigi-lo. Percebe que a negligência trouxe para Davi consequências gravíssimas. Seus filhos foram deformados porque o pai não teve a coragem, porque preferiu terceirizar, preferiu omitir-se, preferiu deixar o tempo passar, e isso é perigoso. E o texto é claro em dizer, e nenhuma explicação ou informação na Bíblia é por acaso. O fato de ser dito de que Adonias era muito formoso, ele era formoso, e quando a Bíblia diz que era formoso mesmo. Sabe o que é que está escrito aqui? O que é que nós encontramos como verdade que deve ser aplicada? É que ele era tão bonito que Davi não queria vê-lo triste, chorando. Ele não queria contrariar o filho. E o filho lá na frente levantou-se contra as autoridades, mostrando o fracasso de Davi como um pai. Deus não idealizou isto para a família de Davi. Não foi esta a forma que Davi deveria conduzir a sua casa de acordo com os padrões de Deus. E isso trouxe consequências gravíssimas. Ele não teve a sensibilidade, deixou o tempo passar, e tempo não resolve problema, irmão. Ele só revela ainda mais os problemas. E como pais, claro, hoje, devido ao ativismo, corre-corre da vida, é possível que eu esteja falando para pais que conhecem muito bem esta realidade, esta rotina cansativa. Às vezes sai para trabalhar, o filho ainda está dormindo. Quando volta do trabalho, o filho já está dormindo, porque além de trabalhar, estuda, tem que fazer um plantão, hora extra. Tudo isso nós estamos vivenciando em nossos dias, mas devemos pedir a Deus graça, sabedoria e entendimento, tirarmos força da fraqueza e, se for necessário, como é, fazer um terceiro expediente para estar com os filhos, ouvir deles, como um dia eu escutei de uma determinada irmã, esposa de um obreiro muito experiente, quando nos disse, ou você tem tempo de qualidade para ouvir as abobrinhas do seu filho, ou você lá na frente vai ter que resolver os seus abacaxis. Isso ficou gravado na minha mente. Isso serve de lição para todos nós, que possamos aprender a não incorrer nesse mesmo erro. Dirigindo-nos para o término desta reflexão, vamos agora para o tópico de número 3, citando alguns pontos para a conclusão
deste singelo comentário. Tópico 3 da nossa lição. O problema moral na família de Davi, as consequências de sua falta de domínio próprio. Já vimos aqui o capítulo 11 de 2 Samuel, relatando o adultério de Davi, registrando o confronto do profeta Natã, o pecado do rei. Mesmo tendo reconhecido seu pecado de adultério, de simulação, assassinato, o rei Davi não pôde evitar as consequências do seu pecado. Já mencionamos isto e vimos que estas consequências foram seríssimas. O incesto no meio da sua família, se está no ponto 2, que nós mencionamos também, mas a título de informação, diz aí a lição no ponto 2 do tópico 3, o incesto e morte na família. Outro caso alarmante foi o pecado de incesto do filho mais velho de Davi, contra a própria irmã Tamar, o que mencionamos aqui também. Terceiro ponto traz uma palavra, e com esta aqui a gente finaliza. Porque no tópico 3 e o ponto 3 da lição, fala sobre vigilância, proximidade e exemplo. Uma vez que nós não devemos aqui terminar apenas com aspectos negativos, mas lembrarmos o que a Bíblia diz a esse respeito. Vejamos aí, acompanhe conosco na lição, tópico de número 3, o ponto 3, vigilância, proximidade e exemplo. Diz o seguinte: essa história do problema moral na família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo na família. É muito importante desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com os nossos cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas da nossa família. Infelizmente, não estamos livres de deparar-nos com problemas morais difíceis na família. Por isso é preciso que os pais façam a sua parte, acompanhando de perto o que acontece nos lares, sobretudo fazendo isso por meio do exemplo de quem busca viver para a glória de Deus dentro de casa. Concluímos este comentário com esta palavra exortativa, visto que, lembre, como disse no princípio, o que está escrito na palavra de Deus quanto às fragilidades destes homens que marcaram a história, devem nos servir, devem nos alertar quanto à necessidade de estarmos atentos às questões importantes da nossa família. E alguém já disse que nenhum sucesso na área secular, profissional, justifica o fracasso na família. E Deus é o mais interessado pelo bem-estar da sua, da minha, da nossa família. E Ele é o Criador da família. A instituição família não é uma instituição falida, como alguns querem afirmar em nossos dias, mas podemos contar com a bênção de Deus e juntos edificarmos a nossa casa dentro do ideal de Deus. E quando esta casa está fundamentada sobre a rocha, como disse o próprio Senhor Jesus ao contar aquela história entre os dois construtores que construiu, um a casa sobre a areia, outro sobre a rocha. Todos dois construíram suas casas. Somente a base é diferente, um sobre a areia, outro sobre a rocha. As duas casas tiveram a mesma forma de estruturação, enfrentaram os mesmos problemas, mas a base era diferente. As duas casas tinham paredes iguais, janelas iguais, tetos iguais, enfrentaram os problemas igualmente, os ventos, as chuvas, as águas torrenciais. Uma caiu, a outra não. A que não caiu estava edificada sobre a rocha. E quem é a rocha? É Cristo. Isso significa dizer que quando nós construímos a nossa casa, a nossa família, de acordo com os valores que Deus em Cristo tem revelado através da sua palavra, o Espírito Santo de Deus nos auxilia, cada um fazendo a sua parte. Talvez você esteja dizendo, mas nem todos da minha família servem a Deus. É bem desafiador. Se todos servindo o imagine quando alguns não estão a servir ao Senhor. Mas lembre-se, a sua parte na construção será honrada. E na medida que você faz a sua parte, sem titubear, sem perder o ânimo, crendo
que o Senhor está contemplando todo o seu esforço. Feito Gideão, me vem a lembrança agora, quando para trazer a preservação da sua família, diz o texto que ele estava malhando o trigo no lagar. E olhe que a família de Gideão era grande, viu? Era enorme, mas apenas ele tomou a atitude de estar fazendo aquilo para a preservação da sua família, para trazer o alimento, o sustento, o bem-estar para a sua casa. E ele foi surpreendido com uma palavra de Deus para ele, dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele é chamado para exercer um trabalho ainda maior, porque alguém que enfrentou o que aquele homem enfrentou e não deixou de lutar pela sua família, era alguém que poderia ser usado para lutar em favor da nação. Que Deus ajude, que Deus em Cristo nos abençoe, que você possa, assim como Gideão, estar fazendo a sua parte no projeto, e cremos que Deus há de abençoar ainda mais a sua vida. Finalizo dizendo que Deus idealizou a bênção dele para a sua casa, para a sua família. E quando nós fazemos a nossa parte, com certeza Deus honrará ainda mais. Que Deus abençoe, que Deus em Cristo continue nos ajudando e agradecemos pela oportunidade. O companheiro ficar aqui conosco. Espero que você em casa tenha sido profundamente abençoado. Fomos enriquecidos por essa lição maravilhosa. Como dissemos no começo, aprendemos não só com os acertos, mas também com os erros. E a Bíblia é um livro fascinante por isso, porque ela é imparcial. Ela não apenas apresenta as vitórias e os bons êxitos, mas também os fracassos. E nós vamos orar, Evangelista Lucena, aprendemos bastante nessa manhã. Eu creio que você que está em casa foi profundamente abençoado. Nós vamos agora orar a Deus, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã, por este ensino maravilhoso, onde fomos edificados profundamente com a Tua palavra. Obrigado pela vida do Teu servo, que foi um instrumento nesta manhã para nos ensinar e nos ajuda a colocarmos em prática. Veja as famílias que estão nos acompanhando em casa, Deus. Receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Continua abençoando, Deus, a nossa família, para que possamos estar no centro da Tua vontade. Abençoa mais uma vez a Tua igreja. Abençoa o Teu servo, pastor Ailton José Alves e sua família, toda a diretoria da igreja. Abençoa-nos ali na superintendência das escolas bíblicas dominicais, aqui no estado de Pernambuco, bem como, Senhor, todos que fazem parte da Rede Brasil de Comunicação. Isso nós te pedimos e te suplicamos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou pedir ao companheiro Evangelista Lucena para ministrar a bênção apostólica. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com todos nós, agora e para sempre. Amém. Amém.